Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando hoje a nossa primeira live aí, né, com um tema aí extremamente interessante, né? O tema que nós vamos falar hoje é TCC nota 10, né? Essa dificuldade aí que nós temos nesse trabalho de conclusão de curso. E hoje nós vamos quebrar um pouquinho desses mitos aí. Então eu queria já dar boa noite aí para quem já está entrando. Boa noite, Rafa. Boa noite, Thalita. Boa noite, Vitória. Olá, Lindsay. Olá, meus queridos. É uma honra estar aqui começando esse projeto, né? Um projeto ainda novo, né? E que hoje eu vou ter a honra de receber dois grandes amigos, né? Foram meus orientandos, foram meus alunos, né? Começaram como alunos, depois orientandos e depois ali, né? Como amigos, né? Eu acho que o bacana da docência é exatamente isso, a gente faz verdadeiros amigos. Inclusive o Damião já tá por aí, já vou até aqui, opa, deixa eu já mandar um convite aqui pro nosso convidado especial da noite, Damião e a Ju, né? Juliana Ribeiro, deixa eu já mandar um convite aqui para vocês também, né? Para esse bate-papo aí que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aí extremamente engrandecedor, né? Professora Kênia, seja bem-vinda. Olá, Mari. Olá, olha quem já está por aí, Damião Boa Bonifácio. noite, boa noite a todos. Como é que você está, meu Deixa eu me amigo? afastar Tranquilo? aqui. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Ó, já estamos aí com uma galera, já entrou acenando aí. Eu acho que o pessoal está cheio de pergunta, viu? O pessoal está cheio de Eita, pergunta aí, viu, Damião? Hoje é dia. é um tema bem polêmico, né? O pessoal fica bem curioso. Olá, Olá, boa noite. Ju! Boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Essa dupla fenomenal aí que eu estava falando há pouco, né? Não uma dupla só de alunos nem de orientandos, e sim uma dupla de amigos, né? É uma grande honra ter vocês aqui hoje. Igualmente, professor. Com certeza. Bom, vamos lá então, né? Eu acho que ao longo de 12 anos na advocacia e 8 anos na docência, sempre a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Aquela ansiedade ali para momentos especiais. E assumo que eu fiquei ansioso de poder, né, estar aqui recebendo vocês nesse bate-papo, porque, querendo ou não, é uma pergunta que todo aluno faz, né? Acho que vai chegando ali no final do curso, né? No sétimo semestre, acho que no sexto já começa aquela apreensão, vai chegando no sétimo, vai chegando no oitavo, e é aquele desespero para a escolha do tema. E eu resolvi, né, fazer essa live hoje, convidando esses dois amigos, para a gente poder falar um pouquinho desde a escolha da dupla, né? Como é que vê essa ideia? Porque eu estou vendo aqui que tem várias pessoas aqui que são de outras instituições, né? São amigos meus, amigos do Damião, amigos da Ju, que são de outras instituições até. Então, acho que é importante a gente deixar claro que na nossa instituição, né, no Unicesp, os trabalhos são em dupla. Então, eu acho que é interessante a gente começar falando sobre essa escolha da dupla. Depois, acho que a escolha do tema, a dificuldade na escolha do tema, a parte metodológica e chegarmos até a apresentação, porque assim tem muita gente que tem esse receio ali, né? Esse medo aí. Então já estamos aí com vários amigos aí presentes, já cumprimentei aqui alguns colegas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Natália. Boa noite, Brenda. Boa noite, Igor. Boa noite, Rayana. Boa noite, Rafael, Gabriel, Lara, Nath. Sejam todos bem-vindos. E sem mais delongas, porque as estrelas da noite, né, são os meus amigos, sem mais Olha só, delongas, eu já queria passar a palavra. Boa noite, HC. É uma honra ter aqui. Inclusive, eu falei para os meus orientandos, viu, o Ju e Damião? Os meus orientandos aí, quem não estiver assistindo a live vai perder ponto. Né? É uma pena, hein, aumentou a professor? responsabilidade, hein? É Vai uma ter pena. só dicas boas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Johnny. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá.
A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e eu peço licença à nossa dama, peço licença à Ju, para direcionar essa pergunta para o Damião. Damião, como foi a escolha da dupla, né? Ou seja, querendo ou não, um TCC já é um trabalho ali com uma certa complexidade. Em dupla, então, Sim. vixe Maria, como é que foi essa escolha? Conta pra gente, Damião. Bom, primeiro que logo na nossa vez de fazer o TCC, foi a virada dessa fase para fazer em dupla, né? Na nossa universidade antes era individual, e bem quando chegou a nossa vez, foi essa questão de fazer em dupla. Então foi uma surpresa para a gente. Então a gente, caramba, e agora? Todo mundo se preparando, já pensando como que ia ser individual. Algumas pessoas já tinham até artigo escrito, só que aí teve essa surpresa. Então a gente, para escolher a dupla, o que a gente usou o critério? E até que eu recomendo. Primeira coisa, você tem que ter familiaridade com a pessoa que você vai escolher. Eu acho que você não vai escolher uma pessoa que te é estranha, que não tem muito contato, que não tem diálogo com você. E eu acho que também que é muito importante na escolha da pessoa os objetivos. Como eu digo objetivo? Porque se a gente sabe que dentro da universidade tem aquela pessoa que vai fazer o TCC para passar. Eu só quero passar, tá de bom tamanho, não é verdade? E você vai ter que saber qual que é o seu objetivo e qual que é o objetivo da sua dupla. Se é uma pessoa que só quer passar e você também só quer passar, vou escolher uma pessoa que só quer passar. Agora, se você tem o objetivo de tirar uma nota maior, de ter um conteúdo, de apresentar um trabalho de verdade, aí você tem que alinhar isso com a sua dupla. Então, essa parte a gente alinhou, eu e a Ju, assim que a gente se escolheu, entre aspas, a gente já alinhou, a gente, vamos fazer um trabalho bem feito, vamos trabalhar, vamos apresentar, porque a gente, desde o início, a gente não queria só entregar, só passar. A gente, desde o início, até o que a gente vai falar já do tema, a gente queria entregar um negócio diferente, um negócio que realmente fosse bom. Então, eu acredito que sim. A escolha da dupla influenciou bastante nisso. E a gente se escolheu, respondendo a pergunta, meio que aleatoriamente, porque acho que a Ju faltou e eu faltei no dia de escolher as duplas. E quando a gente voltou, não tinha mais opção. Era ela e eu e pronto. E aí, foi mais ou menos assim que aconteceu. Né? Exatamente. Ainda bem que foi uma pessoa que eu tinha afinidade, mas na verdade não é nem que eu faltei, eu estava fazendo de manhã. Isso mesmo, nossos horários. Nossos horários faz um ano, gente. Desculpa aí já. E aí eu perguntei pro pessoal da noite se o Damião tinha dupla. Aí a pessoa falou, não, eu já mandei mensagem para ele na hora da Damião, vamos fazer um trabalho juntos, porque a gente sempre estudou juntos, né? E aí eu mudei para amanhã, mas a gente sempre se deu muito bem, né? Nos trabalhos, nas colas, tô brincando, a gente não colava. Agora pode falar, Ju, já passou. Já está prescrito, já está prescrito. Já prescreveu. E eu queria deixar claro que eu não sabia, né, que eles tinham se escolhido por conta disso. E o Damião falando da afinidade e tudo mais, eu achando fenomenal, aquela coisa linda. Aí chega no final, não, porque a gente faltou. Mas o acaso trouxe isso, né? Ainda bem que a gente tinha afinidade, porque senão acho que não tinha andado o negócio. Com certeza. Perfeito. Eu queria cumprimentar também quem veio entrando aqui depois. Boa noite, Natália. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gui. Boa noite, Celso. É muito bom rever amigos aqui, rever ex-alunos, os alunos também, né? Tem vários alunos aí participando. Vamos lá, Ju. Deixa eu te fazer uma perguntinha que eu acho que é a pergunta que vale R$1 milhão. Como escolher um tema para o TCC? Antes até de passar a palavra, eu queria até falar que eu criei um canal no YouTube, né, para falar de algumas dicas para advocacia e tudo mais. E assim, os vídeos têm 30 visualizações, 50. Aí tem escolha de um tema de TCC, tem 500, 600, né? Ou seja, é a pergunta que todo mundo quer saber. Como vocês chegaram ao tema de vocês? Até mesmo porque daqui a pouco nós vamos falar, né, que eu trabalho da Juliana e do Damião foi um trabalho publicado, foi um trabalho que teve ali, né, além da nota maravilhosa, né, foi um trabalho que teve uma publicação de âmbito nacional, e a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente, mas trazer um pouquinho no início, como vocês chegaram a esse tema? Então, professor, a gente definiu uma área, né? Porque já que é uma coisa que a gente vai ter que lidar sempre, né? Vai ter que ficar 2 semestres mais ou menos lidando com aquilo, a gente escolheu uma área que a gente gostava, que foi o direito civil.
Dentro do direito civil, a gente quis fugir um pouco do tradicional, porque o tradicional, às vezes, já está um pouco maçante até para os orientadores, né? Então, eles já cobram muito mais, eu acho que muito mais detalhes do que um tema novo, né? Então, a gente olhou um tema que fosse atual, né? E um tema pouco comentado, pouco discutido, que é o abandono afetivo inverso, que é um tema que eu acho que agora vai começar a ter mais relevância, tem tido mais visões, né, assim, sobre o tema. E foi isso, e aí a gente decidiu qual que seria o objetivo, aonde que a gente queria chegar, que foi realmente na responsabilidade civil, né? Tem o penal e tudo mais, mas a gente pensou nessa responsabilidade civil dos filhos. Perfeito, perfeito. Ju, queria também já ir cumprimentando outros colegas aí que já estão presentes. Olá, Lu. Olá, Giovana, Jéssica, Caio, Brenda, sejam todos bem-vindos. E depois desse ponto, eu queria até fazer um comentáriozinho, né, sobre o tema. Eu acho isso muito relevante. Por quê? Muitas vezes o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu quero fazer um trabalho na área de direito civil. Falei, opa, maravilha. Na Via Láctea você já escolheu o planeta Terra, né? Agora vamos delimitar. Aí, não, eu quero fazer direito de família. Opa, então você já escolheu a América Latina, né? Já vamos trazendo. Ah, mas direito de família eu quero fazer sobre alienação parental. Opa, você já chegou no Brasil. Agora vamos chegar aqui em Taguatinga, vamos chegar em Águas Claras, vamos chegar no Guará. Ou seja, a gente tem que ir delimitando. Acho que no início a gente pensa naquela ideia que nós vamos abraçar o mundo, né? E eu até queria, aproveitando a oportunidade, falar até um pouquinho também da minha tese de mestrado, que eu comecei querendo fazer um comparativo de Brasil e Argentina, no final eu estava falando da Ceilândia, né? Ou seja, eu queria abraçar o mundo e no final a gente vai delimitando, porque a gente vê que o tempo não é suficiente para que nós, né, tenhamos ali a possibilidade de ter uma abrangência tão grande, né? Então, acho importante esse ponto que a Ju colocou, né, de colocar um tema ali que é um tema atual, né? Igual muitas vezes o aluno quer falar, por exemplo, igual um aluno me procurou um tempo desse, queria falar sobre adoção homoafetiva. Falei, olha, mas já está pacificado, né? Nós temos que ter ali um tema que vai ter uma problemática, né? Tem que ter essa problemática, que é um assunto que nós vamos falar também daqui a pouquinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lu. Sejam todos bem-vindos. E aí eu volto a bola para o meu amigo Damião. Damião, e como foi a escolha do orientador? Né? Eu acho que vocês procuraram todos, não tinha mais nenhum. Também, né? Não. Foi falta de opção, será? Acho que não tinha mais nenhum na faculdade, né? Só tem esse tal de Marcelo aí mesmo. Como é que foi a escolha do orientador? E também qual o critério que vocês utilizaram para me convidar como orientador? Bom, não puxando a sardinha, mas assim, o que a gente pensou? Antes de escolher o orientador, a gente escolheu o tema, no mínimo a área, que foi o direito civil. Então, quando você escolhe a área, já fica mais fácil de você procurar orientador, porque você sabe qual o professor que tem familiaridade, que conhece aquele tema. Então, logicamente, você vai procurar já um professor que tem pelo menos um mínimo de conhecimento naquela área. Quando a gente delimitou o que a gente queria no direito civil, a gente começou a pensar especificamente no tema. E o tema a gente era meio puxado para o direito de família, né? E bom, pronto, delimitamos o tema, delimitamos a área e delimitamos o tema. Então, vamos procurar algum professor que possa nos ajudar, que tenha um maior conhecimento. E já porque puxando a sardinha não tem jeito, na nossa universidade era você que tinha essa maior atuação na área do direito de família, inclusive foi você que nos deu essa matéria. Então, a gente falou, então, de acordo com a nossa área e de acordo com o nosso tema, procuramos o professor que tinha um maior conhecimento, pelo menos que a gente acreditava, e fomos em cima desse professor. E chegamos até você. Então, acredito que, assim, a escolha do orientador deve se dar de acordo com a área que a pessoa escolheu. Por exemplo, se a gente fosse fazer um trabalho em cima de penal, eu não ia procurar um professor de direito administrativo. Não faz sentido. Porque ele pode até conhecer o assunto, mas ele não vai ter a profundidade, não vai ter conhecimento mais específico para me passar, para pelo menos me encaminhar. Então, foi nessa linha que a gente procurou o nosso orientador. Desculpa interromper, Daniel.
E também tem a questão da Opa. afinidade com o professor, né? Porque Com a gente vai ter certeza. que lidar sempre. A gente está ali lidando, conversando. Então, ter um pouquinho de liberdade com o professor para poder mandar mensagem de madrugada, desesperado, para poder tirar dúvidas. Professor, não sei o que escrever. Não sei onde Então, começar. eu acho que tem essa questão da afinidade também com o professor, porque não adianta você pegar o melhor professor daquela matéria se você não consegue ter afinidade com ele. Não vai ter como os dois se entender, vai ser mais difícil. E também tiveram algumas indicações, o senhor foi indicado também, por outros alunos da instituição que já saíram, que já são advogados, que indicaram o senhor pra gente também. Olha só, tanta rasgação de seda. Depois eu prometo pagar aquela cerveja que eu prometi, tá? Tá devendo, hein? Então, deu tudo certo, era exatamente essa a resposta. E aí eu queria fazer uma pergunta, Ju, deixa eu devolver a bola aqui para você. E no tocante à organização do trabalho, vamos lá, vocês já tinham um tema e vocês já tinham um orientador. A partir daí, qual que é o próximo passo? Qual que foi o próximo passo que vocês deram na divisão do trabalho entre vocês, da organização desse trabalho? Então, a gente fez os fichamentos muito bem feitos, né? Porque a gente queria menos trabalho no final. Então, a gente trabalhou muito bem os nossos fichamentos para depois, na conclusão do trabalho, a gente só ter que aprofundar o que já estava feito, né? E a gente também conversava muito, a gente lia livros iguais, a gente lia essa reportagem. Porque o nosso tema era um tema pouco comentado, ainda é um tema pouco comentado. Então, o que a gente achava, a gente já mandava um para o outro, já lia, então a gente organizou nesse sentido. E aí a gente separava os tópicos, né? Eu vou escrever isso, e aí você escreve, e aí a gente juntava e lia para ver se tinha uma concordância, né? Se não estava escrito em línguas diferentes. E foi assim que a gente fez a nossa organização. Perfeito. Eu achei interessantíssimo a Ju falar sobre fichamento, porque eu também considero a alma do trabalho, né? Às vezes eu tenho alunos do 5º, 6º, 7º semestre que me procuram falando, professor, eu quero fazer um TCC sobre tal tema. O que eu posso fazer? Fichamento, né? Ou seja, você já começa a ler as obras, já começa a ler o material, e aí você já começa a separar, já começa a fazer os fichamentos. E como a Ju muito bem colocou, um fichamento bem feito, ele faz toda a diferença. Por quê? Porque lá na hora, a gente só vê a relevância desses fichamentos na hora que a gente está fechando o trabalho, né? Que tem algo que você sabe que viu em algum lugar, que você copiou um trecho, mas você não sabe aonde. E aí o que vai acontecer? Sim. Você não vai poder utilizar essa fonte se você não achar ali a citação dela sob pena de plágio. Então, assim, um fichamento bem feito, ele é essencial. Queria também aproveitar para já dar boa noite aí para o pessoal que está entrando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valesca. Boa noite, Ana. Olá, Inara. Idelvânia, João Vitor, Plínio, Vanessa, Ramalho, vários alunos, vários ex-alunos. Fico muito feliz aí com a presença de vocês, vários amigos meus, amigos dos meninos também, para esse bate-papo sobre um TCC nota 10. Nós já falamos sobre a escolha da dupla, né, que o Damião acabou de confessar aí que foi ao acaso, a escolha do tema, a escolha do orientador, e falamos agora também sobre a questão das fontes, né? E, Damião, eu aproveitando aí, né, já que a Ju muito bem falou sobre a questão das citações, eu queria perguntar uma questão também que me é muito perguntada. As fontes. Como conseguir fontes confiáveis? O que vocês fizeram ali? Como é que foi essa relação aí, né? Essa relação de amor e ódio, né? Como que vocês fizeram o quê? Google acadêmicos, obras escritas? Como é que foram essas fontes aí? Bom, na questão das fontes, eu acho que não tem muito segredo, é mesmo pesquisa no lato sensu, em todas as áreas possíveis. A gente correu muito em livros, procuramos muito questão de livros, só que como, no nosso caso, como o nosso tema era muito novo e muito restrito ainda, a gente teve um pouco de dificuldade para conseguir obras. Eu acho que quem procurar temas mais novos e difíceis também vai ter essa mesma dificuldade. Então, a gente teve muito pouco acesso a muitas obras.
a gente tinha poucas obras, e as obras que tinham, algumas falavam coisas muito divergentes. Alguns pensadores pensavam coisas muito divergentes. Então você tinha que ler muita coisa. Dessa muita coisa, você absorvia muitas vezes pouca coisa. Então, as nossas fontes, elas foram muito variadas. Porque a gente utilizou livro. Além dos livros, a gente usou outros artigos de outras pessoas, porque obras escritas como um livro tem muito poucos. Então, a gente se baseou muito em artigos. Tantos artigos científicos, artigos de internet, entendeu? Então, a nossa fonte, por questão do nosso tema ser um pouco mais complicado, teve que ser bem mais diversificada. Algumas fontes, como você falou, alguns temas mais pacificados, onde você procurar, você já vai ter. Vai ter doutrina, você vai ter livros, você vai ter tudo. Então, no nosso caso, a gente, além de procurar nos livros, que foi um pouco escasso, para você ter ideia, livros que falavam diretamente do assunto, foi um ou dois, né, Ju, que a gente conseguiu encontrar mesmo específico do assunto. Fora isso, a gente conseguiu em artigos científicos, TCCs de alunos de outras universidades. Estatuto do Idoso. Isso. E leis a gente usou bastante também para aplicar. E comparação, a gente usou muito o direito comparativo, né, digamos assim, porque como ainda não é um tema já fundamentado, a gente teve que utilizar de comparação em outros temas. Perfeito. A gente andou mais ou menos por essa linha. Perfeito, Damião. Queria já dar boa noite também ao Ricardo, meu ex-aluno também, advogado já, Carol também, uma galera aí que passou pelo que vocês passaram há pouco tempo, passaram um tempo a mais. Então aí, o Léo, né? O Léo foi professor de vocês também, né? Seja bem-vindo aí, meu tava sócio na nossa banca. amigo. Ele estava na banca de vocês. O Léo Ferreira estava na banca de vocês? Não, quem tava era o Léo. Quem tava era o Léo Moraes. O Leonardo Moraes. Pensei que era esse que tava. Pra gente não aparece. Sim, não, eu vou passar. Inclusive, quem tiver perguntas aí, pode ir colocando que já eu vou passar aí a bola para vocês. E assim, como tem muita gente que entrou agora, eu queria fazer uma perguntinha para Ju. Ju, fala um pouquinho do tema de vocês. Né? Você falou o tema, né, do abandono afetivo inverso, mas em poucas palavras, para um leigo ali, né? O que seria esse abandono afetivo inverso? Então, o nosso tema foi a responsabilidade civil, né, dos filhos no abandono afetivo inverso. O abandono afetivo inverso, ele é justamente o caso em que os filhos abandonam os pais idosos, né? E aí deixa de prestar assistência, de prestar afeto, de prestar essas coisas para os pais, né? Que realmente não é uma obrigação deles, diferente dos pais com os filhos, né, menores. Então, a gente quis abordar justamente essa questão dos filhos serem responsabilizados por esse abandono afetivo que gera até danos psicológicos e dentre outras coisas. Perfeito. Só complementando... Pode falar, Damião. Rapidinho. Como a Ju falou, o Código Civil não prevê a obrigação de afeto, né? Acho que não existe obrigação de amar. Mas a legislação, ela já prevê a obrigação de cuidado, que são dois temas totalmente diferentes. Então, o filho, ele não tem obrigação de afeto. Ele pode não, entre aspas, amar ou não cuidar do pai. Não amar o pai. Mas ele tem a obrigação de cuidado. Ele não pode simplesmente abandonar. No nosso tema, a gente abordou isso, e é meio que já possível de responsabilização, sim. Para que fique o recado aí pra galera. Não abandone os pais de vocês. E olha que maravilha, né? Quando a gente... Um dos pontos que os meninos colocaram é uma grande verdade. Quando você tem um tema polêmico, né? É um tema ali que ele dá mais trabalho, realmente, à escrita. Mas, em compensação, é tão gratificante, agora falando como professor, falando como orientador, é tão gratificante por quê? Porque isso me obriga a estudar também. O direito das famílias, ele é o ramo do direito que mais tem mutação. Se nós pegarmos todos os ramos do direito, o que mais muda é o direito das famílias, né? Todo dia nós temos novidades. E quando a gente pega um tema, né, como o tema colocado aí pela Juliana e pelo Damião, e acaba que é um tema que provoca o orientador também, né, precisa ali se aperfeiçoar, precisa ler, correr atrás, então assim, se instiga. E instiga também a banca
né? Quando a gente tem a banca ali, uma banca, e que quando a gente, né, quando eu estou do outro lado também, que eu estou na banca e pego um trabalho novo, um tema atual, nossa, isso é muito gratificante. Então, assim, acho que é uma das dicas, né, mais bacanas é procurar um tema que realmente tem uma problemática e que não seja aquele tema ali batido, né? Acho que isso é bem importante ali. E aí, vou voltar para você, meu amigo Damião. Nós já temos Vamos. tema orientador, já temos ali o nosso referencial bibliográfico, o nosso fichamento. Agora é a hora de sentar e escrever, que eu acho que é a hora mais difícil para muitas pessoas, É né? Você complicado. escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. E a pergunta que eu queria fazer para você é essa: quais dicas que você pode, né, dar aí para os nossos ouvintes, para o nosso público aí, sobre essa parte, né, mais técnica ali, de sentar, você já tendo os fichamentos e escrever? Quais dicas você daria? Bom, eu acredito que a escrita, você começar a escrever o trabalho, ela se inicia lá na leitura, lá no fichamento, foi onde a Ju falou. Por quê? Você só vai conseguir dissertar, escrever alguma coisa se você tiver algum conteúdo com você. E para não cair no plágio, você não pode tanto fazer aquele copiar e colar. A gente está falando aqui de um TCC, de um artigo. Então, acho que a maior técnica e a maior dica que eu poderia dar para quem vai começar a escrever é: leia o máximo possível, absorva o máximo possível das informações e escreva. Você vai. Uma dica que eu dou para uma escola que a gente adotou para começar: faça aquela primeiro apontamento da problemática. Inicia apontando qual o problema que você vai falar. Apontou qual é o problema que você vai abordar dentro do seu trabalho, você vai seguir os subtópicos que estão ao redor daquele tema. Por exemplo, o nosso tema era, no caso, a possibilidade da responsabilização do abandono afetivo inverso. O que a gente de cara já apontou? Vamos falar de início, vamos instigar o leitor a ele ter a curiosidade se é possível ou não a pessoa ser responsabilizada pelo abandono afetivo inverso. Então, naquelas primeiras linhas, aqueles primeiros parágrafos, você instiga o leitor a criar curiosidade de continuar lendo o seu artigo. Você cria não métodos, mas caminhos que levem uma concordância entre os parágrafos, que te levem ao resultado final, que vai ser lá naquela conclusão. Então, a linha do tempo, a instigação ao leitor saber o resultado. É como se fosse uma história. Você está contando uma história, só que, entre aspas, não é uma história. Você está contando um direito, um artigo, enfim, o que for o seu tema. Mas você tem que ter aquela linha do tempo instigando o seu leitor a querer saber qual o resultado. Entendeu? Perfeito. Esse apontamento aí feito pelo Damião eu acho fenomenal, que é uma dica que eu sempre dou para gente, né? E faço minhas palavras da professora Fernanda também, que é uma das docentes lá da instituição, né? E ela sempre, quando eu estou em banca com ela, eu morro de rir, que ela fala pro aluno o seguinte, ela fala: não faça spoiler no seu título, né? Não entrega o ouro no seu título. Se você já fala ali necessariamente, né, o resultado final na sua introdução, o resultado final no seu título, você vai desmotivar o autor, né? Você vai desmotivar o leitor, perdão. Então, é muito interessante quando você coloca, né, essa possibilidade ou impossibilidade, por exemplo, né? Ou seja, você não está dizendo o resultado final ali no seu título ou na sua introdução. Então, fenomenal esse ponto aí que o Damião colocou. Inclusive, estamos recebendo aqui já várias perguntas. No final, vou passar as perguntas aqui para vocês, para a gente bater um papo aí. Quem for tendo perguntas, pode ir mandando aí, né? Que no final a gente já responde essas perguntas com os meninos. Ju, acho que é o maior receio de um aluno, inclusive tem até a pergunta da Isabela, né, sobre aplicativo de plágio, que eu já respondo juntamente com vocês também, mas acho que o maior medo do aluno é o plágio, né? E aí a pergunta é essa: como evitar o plágio? Como você ali, aquele receio de você ler algo e depois você não saber a fonte, você citar. Quais as dicas que você daria quanto a isso daí, quanto ao plágio? Então, eu volto novamente na questão do fichamento, né?
Porque quando você faz o fichamento bem feito, você coloca todas as referências lá, depois para você buscar onde que você escreveu, vai ser muito mais norteador. Então, eu acho que o fichamento ele é fundamental para o TCC. E assim, não é somente você mudar uma palavra, porque muita gente faz isso, né? Mudou uma palavra. Teve um aluno na minha turma, que fazia empresarial comigo, que ele tirou 0 no trabalho. Por quê? O professor falou, não adianta você mudar só uma palavra. E a mesma coisa de você pegar uma ideia, né? Você pega uma ideia e você coloca com outras palavras. Então, se você faz isso, você precisa fazer a citação, né? Então, é tomar muito cuidado com essa questão de pensar, poxa, essa ideia é minha? É de fato minha? Será que eu não estou só mudando as palavras? Então, eu acho que isso é muito fundamental. É você pegar como base, que nem o Damião falou, ler, pegar como base, extrair o melhor de cada coisa e montar a sua ideia, a sua própria ideia. Caso contrário, tem que ser feita uma citação, né? Para que evite o plágio. Perfeito, Ju, perfeito. Inclusive, chegaram mais perguntas aqui sobre plágio, que é um assunto muito delicado. E eu vou pedir até licença para vocês para responder as perguntas sobre plágio, porque é uma área ali que a gente sempre esbarra nisso. Primeira pergunta que muito é feita, né? Que inclusive a Nath fez essa pergunta aqui para a gente agora. Qual é a porcentagem de plágio que é permitido? E também sobre esses aplicativos, como o farejador de plágio, né, etc. Pessoal, eu queria deixar claro para vocês que não existe nenhum mínimo, nenhum percentual de plágio aceitável. E foi-se criado um mito popular de que certo percentual de plágio é aceito no trabalho. Por que se criou esse mito? Porque quando você passa o seu trabalho em uma plataforma paga, ou uma plataforma de consulta, ela vai indicar lá 20% de plágio. Aí as pessoas, opa, então pode 20%. Mas esses 20% que ela detectou como plágio foram citações que foram feitas. E o programa ele não consegue discernir o que é plágio e o que é citação. Então, tudo o farejador de plágio nada mais é do que um programa que vai passar todo o seu trabalho no Google, por exemplo, né, numa ferramenta de pesquisa, e vai fazer identificações de trechos simultâneos. E aí, quando ele identifica qualquer trecho simultâneo, ele vai dar como plágio, mas são as citações diretas, né, que até, inclusive, passa a bola aí para a Juliana e para o Damião, senão vocês devolvem a bola para mim, para falar um pouquinho sobre citação direta, citação indireta, que é algo, né, que sempre gera essa dúvida aí para os alunos, né? Mas então, toda vez que você faz essa citação, né, direta, que você coloca lá o trecho ipsis literis, exatamente o que o autor falou, o farejador de plágio vai dar como plágio e cria-se essa cultura de aceitação. Então, por exemplo, certa vez teve um aluno que não foi para a banca, né, porque foi identificado, ele, não, professor, mas está dentro do limite. Só foram 3 ali. Eu falo, não existe, né, esse limite. Tá? E sobre citação direta ou indireta, se algum de vocês quiserem falar um pouquinho, se vocês tiveram dificuldade, como é que foi essa questão, se não, pode devolver a bola que eu falo sobre isso. Eu vi, assim, que não só com a gente, mas com alguns colegas, a gente tinha medo de colocar muita citação. Tanto é que os colegas, eles às vezes preferem mudar as palavras para parecer que é de autoria própria do que citar. Porque às vezes ele sente que colocando muita citação, ele não escreveu nada com as próprias palavras. Pelo menos a gente teve esse sentimento. Caramba, eu tô colocando muita citação. Numa página, a gente colocou 4, 5 citações, é muito. Mas o que a gente percebeu depois, que é melhor você colocar citação do que você realmente ficar como plagiador. Você ter para si uma coisa que não foi você que escreveu. Eu acho que foi bem mais benéfico, no nosso caso, acrescentar e colocar a real citação, seja direta ou indireta, né, quando necessário, do que a gente transformar um parágrafo que não era nosso, ou um texto, enfim, em algo para aparecer como um plágio. Que, desde que você mude uma frase ou outra, vai ficar, é notório, porque a linguagem não é sua, as palavras não são suas. Você lê um trecho que uma pessoa mesmo escreveu dela e um trecho que ela alterou, fica meio notório. Não dá para fugir. Perfeito. Eu não lembro muito bem, faz um tempo já, não lembro muito bem, o conceito. Eu lembro um pouco da direta, né, que é a transcrição completa do autor, né? Então, nesse sentido, a gente precisa colocar
fazer a citação. Não lembro. Mas eu acho que é uma transcrição completa, né, do que o autor falou, não lembro exatamente. Perfeito. Perfeito. Inclusive, dentro do que o Damião falou, né, dessa sensação, parece que a gente está, né, nossa, parece que o trabalho não é meu, parece que só tem citação, né? A Ana até comentou aqui, né, que está fazendo o TCC dela e que está tendo essa mesma sensação, né? E realmente, a diferença da citação indireta é porque muitas vezes acontece exatamente o que a Ju e o Damião falaram. A gente fica com aquela ideia, vou mudar uma palavrinha aqui, mas o que a gente precisa entender é que se a ideia, a essência da ideia é do autor, eu tenho que fazer a citação dele. Sim. E aí eu faço a citação indireta, né? O grande problema que a gente tem é exatamente esse. Das vezes a gente pensa assim, tô parafraseando, né? Tô mudando aqui e por isso essa citação não é... Eu não preciso trazer o autor, mas se não trouxer o autor é plágio. Inclusive, né, eu nunca contei isso em sala de aula, mas quando eu fui defender o meu TCC lá na graduação, tem pouco tempo, né? Foi um dia desses aí, eu sou novinho, né? Então tem pouco tempo. Eu me graduei na Universidade Católica. E lá tinha uma história, eu não sei se é lenda urbana, eu não sei se é verdade, eu acredito que sim, porque citaram até o curso, né? Que um aluno estava defendendo o TCC dele, né? Ferrenhamente, defendendo. E aí, um dos membros da banca pegou e falou, olha, eu queria parabenizar o seu trabalho. Eu adorei a citação da página tal, da página tal, da página tal, da página tal. Elas são ótimas. Inclusive, elas são do meu livro e você não colocou a fonte. Meu Deus! Então, imaginem... Aí zerou. Então, assim, realmente essa questão do plágio, eu acho que é um assunto assim que gera, né, grande né? Acho que a palavra é essa, né, Ju? Dá aquele medo, aquele receio, né? Mas que, como vocês muito bem colocaram, né, tendo ali os fichamentos bem feitos, tendo ali tudo bem documentado, não tem erro, né? Justamente. Isso mesmo. Perfeito. E aí, deixa eu fazer uma outra perguntinha para vocês. Tem um ponto que os alunos... e aí eu queria mesmo a opinião de vocês, né? Uma opinião particular. Uma pergunta que é muito feita também pelos orientandos. Professor, eu começo pela introdução ou eu começo pelo desenvolvimento? Eu sei que já tem mais ou menos um ano aí que vocês defenderam, mas vocês lembram se vocês começaram a fazer pela introdução, se vocês deixaram ela por último, que inclusive, já até antes de passar a palavra para vocês, esse é um grande dilema entre os orientadores, né? Porque tem colegas que defendem que primeiro você começa pela introdução e tem colegas que falam, não, a introdução é por último, né? Como é que foi no trabalho de vocês? Então, a gente fez todo o desenvolvimento do trabalho, né? A gente desenvolveu, justificou, concluiu e depois a gente fez uma introdução com base no todo, assim, do nosso trabalho. A gente nem conseguia, eu acho que, introduzir sem ter o conceito dele antes. Então, a gente começou pelo desenvolvimento do trabalho mesmo. Exatamente. E no TCC1, a gente tem que meio que fazer uma pequena introdução do tema, né? Não do trabalho em si. No TCC1, pelo menos na nossa universidade, é exigido isso da gente. Então, a gente tinha meio que um esqueleto de uma introdução. A gente não tinha ela nada de pronto. Ainda não era a introdução que a gente ia usar. A gente tinha um pequeno esqueleto. Então, o que a gente fez? Escrevemos todo o trabalho, como a Ju disse, fizemos tudo. No final, a gente fez a introdução. Por que eu acho que é legal fazer dessa forma? Aí vai de cada um, é a nossa opinião. Porque quando você escreve todo o trabalho, a introdução ela é nada mais do que um resumo sem a conclusão. A introdução você vai falar tudo, só que você não vai dar a conclusão do seu trabalho. Você não vai dizer o que aconteceu no final. Então, como que você vai dizer tudo que aconteceu, toda a história, se você ainda não escreveu a história? Então, eu acredito que é melhor você escrever toda a história, depois você faz a introdução sem a conclusão, e deixa a conclusão lá pro final. Foi mais ou menos esse método que a gente adotou. Perfeito, perfeito, perfeito. E
Um outro tema também que muitas vezes, né, a gente acaba tendo dificuldade, vou voltar a bola para a Ju, inclusive nós tivemos uma pergunta aqui da Lu Souza, né? O referencial bibliográfico tem que ser em ordem alfabética, né? Ou seja, como que foi esse referencial bibliográfico de vocês? Vocês tiveram dificuldade, né? Foi algo que, tendo em vista que os fichamentos estavam em ordem, foi algo simples? Teve alguma citação que vocês perderam? Por exemplo, caramba, eu não tenho a fonte aqui. Como é que foi essa parte aí do referencial bibliográfico, Ju? Então, essa questão das referências, aí eu acho que é muito da logística de cada um. Mas eu pensei, a gente pensou muito em agradar os nossos avaliadores. Então, a gente pensou assim, vamos colocar as referências na nota de rodapé. Por quê? Fica, para mim, né, no meu ver, ficou mais organizado, porque você lia e já estava ali na nota de rodapé. E aí a gente colocava também, sim, em ordem alfabética. Tem como colocar, eu acredito que por numeração, né? Mas a gente colocou... A ABNT, ela exige também, né? Só lembrando que a ABNT, ela exige que esteja em ordem alfabética, né? Vai pra galera aí. Eu não lembro se ela existe só em ordem alfabética ou se pode pôr numerado também. Mas a gente colocou em ordem alfabética e na nota de rodapé mesmo, para ficar mais lógico, assim, mais rápido, sabe? De ler, de visualizar. Perfeito. Perfeito. E assim, na nossa instituição, né, como tem colegas de outras instituições aqui, né, na nossa instituição nós temos um template que nós temos que seguir, né, e ele é também em paralelo ali com a ABNT, né, então acaba que tem questões ali que, dependendo da instituição, podem ter templates diferentes, né, e que sempre, de forma subsidiária, são utilizadas as regras da ABNT. Já indo para as últimas perguntas ali, porque né, já estamos ali quase no limite do nosso tempo. Vamos para o bicho de 7 cabeças, aquele momento em que dá aquela tremedeira, dá aquele frio na barriga, dá aquela dor de cabeça. Apresentação. Eu quase morri. Como foi o dia da apresentação? Como vocês se organizaram ali para a apresentação? Antes, até respondendo a pergunta que a Ana colocou, no nosso template, Ana, são de 15 a 25 páginas, porque ele é formato artigo, né? Então, são de 15 a 25 páginas, não podendo ser menos nem mais. E aí eu passo a bola para vocês dois, que com certeza ambos têm muito a falar sobre o dia da apresentação, tão temida apresentação do TCC. Bom, a gente... Opa! Pode falar, Daniela. A gente, na nossa universidade, pelo menos, é autorizado a gente fazer um slide, né? Não com nada muito escrito, apenas tópicos. Você faz o tópico para você falar sobre. Então, a gente dividiu, a gente fez todo um slide referente ao nosso trabalho e fizemos uma divisão. Claro, todos os dois, tanto eu quanto a Ju, a gente dominava o assunto. Os dois sabiam todo o assunto. Acho que é importantíssimo, de suma importância. Acho que todo mundo sabe disso, você não vai apresentar sem dominar o assunto. Você tem que ter total domínio, desde a introdução até a conclusão. Você não pode saber somente o tópico que você vai falar. É importantíssimo você ter total domínio do assunto para você fazer uma boa apresentação. E caso o seu trabalho seja em dupla, como foi eu e a Ju, a gente fez uma divisão. O que fica mais legal para mim ou para você falar? Como a gente tinha essa afinidade, a gente dividiu por questões mesmo de gosto, digamos assim. Eu posso falar disso, eu posso falar daquilo. Então a gente se preparou num trabalho comum todo, todos os dois sabiam de todos os tópicos do trabalho, só que dentro da apresentação, até para ficar mais dinâmico e o tempo era muito curto, a gente dividiu para cada um falar. E tem a questão que vai desde o início do trabalho, né? Que é você escolher a área. Quando você escolhe uma área que você tem afinidade, você vai escolher um trabalho e você vai desenvolver ele. Então, você vai ter prazer de dominar aquele assunto. Então, você vai estudando e você vai realmente fazendo um trabalho. Se você realmente faz o seu trabalho, se você não busca, não compra por exemplo, essa questão desse aplicativo de plágio, né? A gente não chegou nem a procurar, nem pesquisar, porque a gente tinha a convicção de que a gente não estava fazendo nenhum plágio. A gente tinha um medo, claro, né, de ter esquecido uma citação, mas assim,
Então a gente dominou o assunto, a gente gostava do assunto e eu acho que isso dá uma segurança na hora de apresentar o trabalho, porque você sabe o que você está falando e aí os avaliadores vão perguntar alguma coisa e você sabe do que você está falando. Então eu acho que isso dá uma segurança na hora de apresentar o trabalho, te dá uma postura melhor, né, no momento de apresentação. Perfeito. E uma dica também que eu sempre dou, igual a Ju e o Damião falaram, né? Lá na nossa instituição, é permitido utilizar recursos complementares, né? Como slides, etc. E assim, o slide ele não pode ser aquela coisa poluída, né? Ele tem que ser ali tópicos. Então, os tópicos, eles ajudam, assim, muito, muito, muito para você ir lembrando ali, para você ir organizando, né? Então, eu acho que utilizar slides na apresentação do TCC, eu acho que é fenomenal também, né? Como os meninos colocaram, desde que o slide não tire a atenção da dupla, né? Ou seja, o importante ali, a atenção tem que estar voltada para vocês. A Ana também perguntou a respeito do tempo para a apresentação. Como regra, Ana, são 20 minutos, tá? E aí, dependendo da instituição, pode variar para 15, 10, né? Mas vai depender da instituição para instituição. E agora já estamos quase finalizando, já estamos quase com 1 hora de live aí. E aí, o tempo voa, né? O tempo voa, quando o bate-papo é muito bom. rápido. E aí, meus amigos, eu queria perguntar para vocês sobre a publicação, né? Meu amigo Luiz Marcelo aí até me chamando de lindo, olha que mentiroso lá atrás. Um abraço, meu amigo. Vamos lá, vocês, né, além de terem ali uma nota fenomenal no trabalho do trabalho de conclusão de curso de vocês também foram indicados para publicar o trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um, né? Como é que foi essa sensação? Como é que foi esse convite, né? E, né, essa alegria de ter um trabalho publicado aí. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Professor, antes de falar desse assunto, eu vou antecipar, né, quem vai apresentar TCC. A gente tinha uma dúvida, que era assim, será que só um fala? Será que a gente ficou com essa? Porque rolava esse boato de que só um ia falar. Mas e não, vocês gente, começaram, né? Foi a primeira dupla, vocês foram do primeiro semestre que foi em dupla, né? Todo mundo fala, eles perguntam para todo mundo, então, gente, tem que estar afiado, a dupla toda. Então, com relação à publicação, foi uma surpresa muito boa pra gente, né? Então, é justamente sobre isso, assim, porque você escolhe um tema pouco visto, pouco falado, então ele se torna visado, né? Então, assim, foi realmente uma surpresa muito boa saber que o nosso tema foi interessante para uma publicação agora em âmbito nacional, né? Exatamente, como a Ju falou, foi uma grata surpresa. Quando a gente está escrevendo, colegas vão concordar de cara, estou escrevendo isso daqui e não estou gostando, não está legal, acho que não. A gente sempre quem está fazendo TCC vai concordar comigo. Você escreve, mas acha que não está legal. Para você, tá o pior trabalho do mundo. Então, como a gente teve uma nota boa, mas mesmo assim a gente não esperou, a gente, poxa, pelo menos fizemos um bom trabalho, terminamos. E como a Ju falou, foi uma grata surpresa para a gente realmente não esperava. E eu acredito que esse convite, ele vem muito, além da escrita do trabalho, mas do tema, como a Ju falou. Se é um tema que tem pouca coisa, com certeza as pessoas vão ter interesse em procurar para realmente publicar. Porque como tem poucos por aí para a pessoa ler, o que tiver e for bem feito, a pessoa vai querer mostrar, né? Então, porque vira uma fonte para outras pessoas também estudarem e pesquisarem sobre o assunto. Então, acredito que realmente foi uma grata surpresa e a gente ficou muito feliz quando a gente foi convidado para publicar. Olha, que bacana. Então, o tema, né, da Juliana e do Damião foi a responsabilidade civil dos filhos no abandono afetivo inverso. Ele foi publicado na editora Atena, né, no livro Teoria da Justiça, Justiça e Exclusão, né? E o próprio tema do livro, né, Justiça e Exclusão, assim, casou perfeitamente com essa ideia, né, desse abandono afetivo inverso. E o que é mais relevante também no trabalho de vocês é porque hoje o Brasil ele está envelhecendo. Né? Hoje nós temos ali dados do IBGE de que realmente a faixa etária, né, está aumentando. Então, assim, cada vez mais trabalhos
que tratem dos idosos, que trate ali do Estatuto do Idoso, né? São trabalhos extremamente bem-vindos. Já indo para a nossa finalização, eu não tenho nem palavras para agradecer, mas antes de agradecer a live, né, agradecer a participação de vocês, eu queria realmente parabenizar, né, como eu disse no começo, né, nós começamos como alunos, né, aluno-professor, depois orientador e orientandos, muitos chamam de desorientador, né? Porque chega uma hora que você escreve, tá tudo perfeito. Aí chega na orientação, tá, né? Tem que refazer. Mas assim, a gente, toda vez que a gente briga com os orientandos, a gente sugere, é sempre para o bem de vocês. E hoje, como dois amigos, né? Então, assim, foi uma honra ser orientador de vocês e também agradecer imensamente esse bate-papo, né? Nós tivemos ali dezenas e dezenas de pessoas online que participaram com perguntas. Vou disponibilizar esse vídeo também no IGTV para quem não pôde. Vários colegas até falaram: nossa, eu vou estar em aula, eu não vou poder assistir, tem como gravar, nós vamos disponibilizar sim. E eu queria agradecer muito, muito a disponibilidade de vocês e que essas dicas aí foram valiosas aí para os nossos acadêmicos, para quem está aí em vias de defender o TCC. Né? Então, queria passar aí para vocês para as considerações finais. Professor, eu também agradeço. Ao senhor também, porque se não fosse com a sua orientação, né, observando nossos erros e ajudando nos nossos acertos, com certeza a gente não teria feito essa publicação. Então, a gente também deve muito ao senhor isso. Obrigado, Ju. Com certeza, como a Ju falou, a gente agradece o professor, foi de valia mesmo a sua ajuda que você deu. E eu acho que a gente não teria chegado a esse sucesso todo na questão do nosso trabalho se a gente não tivesse uma orientação sua. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, a gente ficou muito honrado mesmo de ser convidado para isso, né? Então, só tenho mesmo a agradecer. Acho que foi muito legal esse bate-papo. Eu, pelo menos, estou aberto aí, sempre que precisar, pode convidar. Estamos aí para ajudar e a galera do TCC é força, gente. É difícil, mas depois que você termina de apresentar, a melhor alegria do mundo. Parece sair um elefante das costas. Vai ser Parece. online ou vai ser presencial a apresentação? As apresentações esse semestre ainda tendem a ser online, né? Nós não temos a confirmação. É mais bom fácil, demais. Mais fácil, né? Fácil, com certeza. Em cima, roupa social, embaixo, pijama. Tá tudo Ó, tem vários elogios aqui, o pessoal agradecendo a live, o pessoal parabenizando aqui, batendo palmas. A Valéria também, a doutora Valéria que trabalha aqui comigo, falando aqui, chega uma hora que não sabe mais nem o que escrever, verdade. É verdade. Isso é verdade. Vai chegar Eu e a Ju, a gente escreveu até que demais, a gente teve que reduzir o nosso, a gente escreveu tanto que passou das linhas. E teve esse problema inverso. É até interessante uma coisa que eu sempre falo também, né? A única coisa que a gente não consegue como orientador é corrigir folha em branco, né? Então, assim, quando tem conteúdo, a gente vai lá, nada se cria, tudo se modifica, né? A gente muda de parágrafo, ajusta, mas facilita bastante. Bom, é isso então, Ju e Damião, muitíssimo obrigado mesmo. Obrigada, desejo a todos uma ótima noite. A todo mundo que esteve conosco até agora, aí, agradeço imensamente e até a próxima. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.